Eu tenho a honra de passar a palavra agora ao meu colega de Ministério Público, promotor do júri dos mais experientes do país, com quem eu digo sempre, dividir a sala com Vossa Excelência foi um grande aprendizado. A palavra é sua, meu colega, doutor Edilson Mongenor Bonfim. Eu agradeço e tenho muita honra de saudar a anfitriã deste nosso encontro, a doutora Vanessa, presidente da APAMAGES, por primeiro. Saúdo seguidamente você, caríssimo Paulo, e a honra foi minha em partilhar a mesma sala do júri com você. Saúdo igualmente o desembargador Camilo Piledi e, por fim, saúdo o deputado Capitão Augusto, que tenho a honra hoje de estreitar neste nosso encontro, ainda que virtual. Eu peço licença àqueles que nos assistem e peço licença a Vossas Excelências, especialmente, para fazer um rápido percurso desde o início da justificação deste código e para mostrar o porquê um belo edifício retórico rui e derriba-se em prejuízo em detrimento da sociedade. Seria a culpa de quem promove ou intenta promover estas mudanças? Evidentemente que não, porque é preciso ter uma visão do todo para entender as consequências daquilo que se propõe. Por primeiro, quem começar a ler este projeto de reforma do Código de Processo Penal vai se deparar com uma expressão que se vulgarizou e que é absolutamente enganosa. Ela diz: o Código de Processo Penal em vigor nasceu em 1941, durante o Estado Novo Fascista. Ora, isto é um erro gravíssimo. Se nasceu no ano de 1941, quem o produziu, enquanto com a chancela do governo Vargas, quem produziu intelectualmente este código foi uma comissão de juristas, cujo mais notável professor que a subscreve é nada mais, nada menos que Roberto Lira, o mais humanista dos juristas, chamado de Beccaria brasileiro. Advogados criminalistas na época, quem quiser mergulhar na história, perceberá que aqui e ali houve um vozeio dizendo: esse código está duro. Roberto Lira vem e, por escrito em suas obras, reafirma e diz: é o código mais humanista e absolutamente condizente com garantias processuais, absolutamente condizente com a busca da verdade, faz uma defesa que só ele, da sua estatura de grande professor, poderia fazer. Deve-se relembrar sempre que no duelo entre duas grandes intelectualidades do mundo do direito penal brasileiro, por todos é festejado o grande Nelson Hungria Hofbauer, ministro do Supremo, como o maior penalista. Mas na disputa da cátedra na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, o grande Nelson Hungria perdeu justamente para Roberto Lira. Sem o duelo de titãs, a intelectualidade jurídico brasileira penal, neste momento, não seria o que é. E nós não conseguimos reconstruir a altura de ambos, jamais professores de igual talento e talante. Nelson Hungria é o homem que faz a exposição de motivos de 41, que é assinada por Roberto Campos. Mas como é ele que faz, se for Roberto Campos que assinou? A voz insuspeita do ex-ministro Evandro Lins e Silva diz: quem tudo fez foi Roberto Lira, o puro sangue do vernáculo. Quem assina é Francisco Campos. E quando se diz puro sangue do vernáculo, há de se enfatizar: o Código de Processo Penal de 41 é um primor vernacular. Ao longo do tempo, nenhuma de suas emendas construiu a grandeza original que tinha. Até porque o nosso pobre português, enquanto idioma pátrio, vem sofrendo o chamado gramaticídio, uma morte constante de empobrecimento vernacular. Mas muito bem, aí surgem algumas palavras enganosas na justificativa do projeto. Diz que será para modernizar o processo penal. Quem for agora na justificativa do projeto de Código de Processo Penal verá. As palavras são belas, mas vazias de conteúdo, porque escolhidas para impressionar, mas precisariam convencer aquele que de fato debruça e estuda. Por isso estamos aqui. Então as justificativas são para modernizar o processo penal, trazer celeridade, igualdade de armas para o combate em homenagem ao combate do crime, etc, etc. Mas quando se vai para o final da exposição
deste preâmbulo, quando se vai no capítulo do júri, a justificativa que o deputado João Alves, que não tive a honra ainda de conhecer, faz, é de que, para justificar a conversa entre os jurados, que é uma das novidades apresentadas, para justificar isso, ele vai buscar, provavelmente alguém lhe assessorou, mas precisava contar a história inteira, ele vai buscar simplesmente em 1898, mais de 120 anos atrás, 123, no decreto 3084, quando, de uma forma primitiva que vigeu durante pouco tempo, os jurados se reuniam para deliberarem entre eles. Havia um secretário, havia um presidente, só eles se reuniam, mas eles não discutiam com profundidade a causa, como se pretende agora. A Constituição era outra, recém-emergíamos do Império, e aquilo não prestou nunca mais, porque o Código de Processo Penal, as leis posteriores a 1898, jamais sequer cogitaram de que se poderia violar uma garantia constitucional sempre existente do júri, que é o sigilo das votações, permitindo-se o debate entre os jurados. Hoje se sabe que são milhares, talvez, de julgamentos, ou centenas, para se dizer o menos, que as cortes de nosso país anulam dos julgamentos quando um jurado conversa algo com outro. Anula-se porque viola-se o sigilo das votações. E que modernidade é essa que se esquece que o processo penal é constitucional e deveria respeitar uma garantia que está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que é o sigilo das votações. Mas aí vem uma expressão trazida na justificativa que diz flexibilizou-se o sigilo das votações. Não, não flexibilizou-se, matou-se. Ninguém flexibiliza a vida, ninguém flexibiliza a verdade, ou está vivo ou está morto. Não há flexibilidade se até hoje se entendeu que quando dois jurados conversam entre si, viola-se o sigilo das votações. Como é que agora se muda culturalmente, somente com o uso de uma expressão, flexibilização, o significado até hoje aprendido? Este é um projeto que nasce já com o carimbo de inconstitucional. Sim, portanto, nada pode ser moderno e nada pode ser célere se já de saída a ser aprovado do jeito que está, me parece. Sua Excelência o Procurador-Geral da República, os representantes dos órgãos ministeriais do Brasil já teriam que propor, então, em consonância com a verdade, uma ADIM dizendo: este projeto aprovado é inconstitucional. Mas não paramos por aí. Se nós sabemos que quem concebeu o Código de Processo Penal era um socialista humanista, ao extremo, como era Roberto Lira. Era uma comissão, mas ele era o cérebro mais atuante, porque era o grande professor, quem mais tributava respeito, sobretudo a instituição do júri. De todos os componentes da comissão de 41, era Roberto Lira quem houver escrito sobre o júri com profundidade e atuado no júri. Falava com conhecimento de causa. O que é que se propõe neste momento a pretexto de modernidade? Se propõe, e com todo respeito a quem ofereceu subsídios incorretos, danosos ao interesse social, porque vítimas de homicídio não são só os pobres. Há deputados que são assassinados. Sim, a história mostra senadores igualmente mortos. Políticos morrem às dezenas, todos os anos, vítimas de homicídio. Esta não é uma questão de promotor de justiça, de advogado, porque tanto promotor quanto advogado são igualmente vítimas de homicídio. Esta não é uma questão classista, isto diz respeito à cidadania. O que é que se está propondo agora? Enquanto até hoje tínhamos duas fases processuais, um promotor de justiça pegava um inquérito policial, dava uma denúncia, iniciava-se a chamada fase de sumariação da culpa. Um juiz de direito presidia as audiências, colhiam-se as provas testemunhais, posteriormente em juízo, no júri. Se quisessem as partes, promotor e advogado, levava-se novamente as testemunhas e se podia fazer uma peneira para o estabelecimento da verdade. Se cotejava, então, se coteja o que disse a testemunha na polícia, o que disse em juízo e o que diz perante o júri.
O que se quer fazer agora? Amputar-se absolutamente a instrução processual. Dizer que não existe sumário da culpa. Impedir-se a testemunha de ser ouvida e dizendo que assim o processo ficará mais célere. Mas já se tropeça na verdade, como quando disse o nobre desembargador Camilo Piled, que é absurdo dar-se 45 dias para uma resposta do réu para saber se recebe ou não a denúncia. Cadê a celeridade? Se tirou a busca da verdade, que era a instrução processual, se matou a celeridade em se dar um prazo absurdo para um réu dar uma resposta em 45 dias. Não há equilíbrio algum, não há busca da verdade. A verdade não se estabelece com testemunho único. Nenhum rapaz e nenhuma moça casa com o enamorado no primeiro encontro a um só dia, numa busca de leitura da alma. É preciso que haja um namoro, um conhecimento para um sopesamento de afeto, de caráter, de interesse de ambos, de afinidade. Ora, a busca da verdade é um casamento. Se compara, se coteja aquilo que foi produzido logo após do calor dos fatos, que é a prova na polícia. Porque este preconceito contra a autoridade policial, que produz como servidor público uma prova que deve ter a chancela de presunção de idoneidade. E meu caríssimo deputado João Alves, Vossa Excelência, que quero ter a honra de conhecer, foi presidente de uma associação de delegados. Mas que bufete moral contra os colegas delegados que produzem uma prova que depois vai ser imprestável. Meu caríssimo deputado João Alves, mas o que é isso? Ninguém lhe disse que é preciso prestigiar aquilo que foi produzido logo após os fatos, quando a testemunha ainda não foi contaminada com outras informações, esta prova que possivelmente seja até a mais valiosa. Quando nós estamos a todos os dias buscando prestigiar o trabalho da polícia, vem agora, num golpe retórico, e se diz, não. Para celeridade, não se pode mais mencionar a prova da polícia. Também não se faz mais prova diante do juiz, e somente no júri, porque vai ser muito mais rápido. Não vai ser muito mais rápido. Vai se trazer grande impunidade, e num círculo vicioso, novos homicídios e mais júris, ou absolutórios, ou júris que não se realizam. E por quê? Porque quando sabe-se que não se poderá aludir à prova policial, testemunhal, aquela colhida sem a contaminação de informantes e deformantes depois dos fatos, quando se proíbe a alusão a esta prova policial e não se faz prova em juízo, que testemunha será louca o suficiente para permanecer na comarca do julgamento e se apresentar como testemunha durante o tribunal do júri contra um réu de uma organização criminosa? É preciso que se entenda. Edilson, vou lhe interromper um pois minuto. Não? Eu estou esperando uma respiração, mas é impressionante a sua capacidade de falar sem respirar. Mas é o seguinte, você tem muitos fãs e o pessoal está me pedindo aqui que eles queriam te ver melhor e a câmera está um pouco para cima, a gente está vendo vocês... Aí ficou perfeito o enquadramento. Desculpe interromper, que está todo mundo querendo te ver. Eu vivo para a sociedade, você não interrompeu, você agregou, colaborou, e os chamados fãs nada mais são do que cidadãos, tanto quanto eu sou. Eu me penitencio para retornar então sobre o que eu falava. Qual a testemunha que ficará para se apresentar perante o júri diante de um homicida que pertence a uma organização criminosa? Só um louco, só um insano, só um irresponsável. Porque sabe-se que nenhuma das provas de antes terá valia. Toda valia será produzida durante o júri. E ictu oculi, frente a frente, aquele que se apresenta vai apontar o dedo acusador contra um membro de uma organização criminosa? É preciso, meu caríssimo deputado que apresentou o substitutivo, meus caríssimos deputados que haverão de saber o escândalo que está em vias de ser aprovado. Cada um que assinar e chancelar isto que está se propondo agora, estará colocando mais uma cruz nos cemitérios. Que não seja, oxalá, das próprias famílias, porque haverá um grande incentivo à criminalidade. Houve ao longo da história uma mutação total entre os homicídios que se praticavam romanticamente
era até o homicídio passional. Romanticamente, um homem do interior matava a mulher. Romanticamente, a mulher matava o homem, um desafeto ao outro, por uma questão de nonada, por pouca coisa. Hoje não, os homicídios decorrem das disputas das organizações criminosas, do tráfico de drogas. São meliantes de grande monta, vez por outra. Surge algum dos homicídios à afeição de antanho. Mas, de regra, é gente que mescla tráfico de drogas, roubo de carga de caminhões. É gente que mescla roubo a banco, interesses das organizações criminosas e, vez por outra, elimina um desafeto. Que testemunha vai testemunhar perante o tribunal do júri? Quem falar uma coisa dessa não atuou, não conhece o júri. A não ser na periferia, eu passei minha vida vivendo isso. E me permita, presidente, vai aqui uma curiosidade histórica para mostrar que o rapaz que hoje fala, cujo tempo já faz os seus danos, este rapaz tem uma história no júri que quase não o leva a fazer o seu doutorado em Madrid, justamente por aquilo que era o seu mérito, uma vida dedicada ao tribunal do júri. Quando em 2002 apresentei um postulado ao Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo para fazer o meu doutorado em Madrid, eu era do júri, eu pensei comigo, vou dizer que vou apresentar uma tese sobre o júri, que se eu pedir sobre outra coisa, dirão que eu não posso ir. Ao fazer isso, nosso hoje querido ministro Herman Benjamin está escrito em ata, diz, com esse fundamento eu indefiro. O Mugenot, o Edilson, é conhecido como o mais experiente promotor do júri, ele vai ensinar aos espanhóis sobre o júri, não vai ter nada para aprender, de fato. A lei na Espanha de 95 era recente, eu já era promotor do júri há muito tempo. Aí eu mudei a tese e fui para o princípio da proporcionalidade. Passei a vida no júri e o que eu digo hoje, afirmo, reafirmo e confirmo. Testemunha ou vai se homiciar, se esconder para não depor em juízo, para não depor no júri, ou será morta pelas facções criminosas e aí a gente percebe o círculo vicioso. Já que não se pode fazer alusão à prova testemunhal, basta que se elimine a testemunha matando, que não haverá prova a ser feita no júri. Porque nem tudo é prova científica. Nem tudo é luminol, nem tudo são provas de última geração nas dezenas de milhares de homicídios que todos os anos ocorrem no Brasil, das grandes às pequenas comarcas. Mas se parasse por aí, o dano já seria imenso e catastrófico. Mas a coisa é tão mais pior, ou tão ruim, que não se para por aí. Chega-se ao ponto do artigo 118 deste projeto, propor justiça restaurativa de tal modo que caberia uma possível restauração dos crimes dolosos contra a vida. Como acentuou o desembargador Pilege, já notando o escândalo que viria, e eu digo, dá para negociar a vida? O que tem de moderno, se hoje no chamado antropocentrismo filosófico, a vida, o homem, jamais é tido por objeto, mas sujeito de direitos. Mas que sujeito de direitos é esse? Que princípio da dignidade humana é essa? Se caberia uma barganha, uma negociação na justiça restaurativa. Deixemos-la, a justiça restaurativa, para casos passíveis de alguma restauração. Ou alguém pode imaginar a mãe de uma pobre vítima de homicídio, como estas mães das crianças que hoje foram assassinadas, beijando, osculando a testa do homicida daquele que matou seu próprio filho. Isto não há psicanálise a resolver. Por isso a Associação do Ministério Público de São Paulo, eu tive o cuidado de ler, caríssimo Paulo Penteado, fizeram um trabalho brilhante. Eu assino em totum e fico tranquilo porque não participei da comissão que analisou tão bem o Código de Processo Penal, propondo modificações benéficas. Nenhum excesso, estão técnicas, inteligentes, e nesse particular propõe a comissão. Coloque-se um inciso na justiça restaurativa, diga. Ela não se aplica aos crimes do júri, nem tentados e nem consumados. Mas se parássemos por aí, que já é um escândalo bem grande, nós diríamos, não façam isso. Não promovam isto com um pretexto de modernidade, porque a lei mais antiga do mundo, se fosse aplicada, seria um sucesso para a humanidade. Amai-vos uns aos outros. Então não é porque nasceu hoje que é melhor do que tinha uns anos atrás, que o nosso parlamento, com a sua inteligência,
representado hoje pelo nosso deputado Capitão Augusto, possa propor o que há de benéfico, mas fazer uma honesta peneira nisto que está se passando e com o risco enorme de ser aprovado se não chegar a uma verdade integral aos deputados que vão analisar. Caríssima presidente da Associação da Magistratura, é tão sério o que se propõe, mas tão sério, que na justificativa final do substitutivo, apresentado pelo deputado João Alves, após dizer que se flexibilizaria o sigilo permitindo um debate, imagine que jurado vai querer debater sobre homicidas de organização criminosa. Jurado paga para não ir no júri se fosse possível. Ele não gostaria de lá estar, porque é um risco. As testemunhas são candidatas à morte. As pessoas só vão depor porque obrigadas. O jurado agora vai sair da condição de jurado para transformar-se em debatedor, como se for advogado ou promotor. Debate cabe às partes. Ah, mas nos Estados Unidos é assim. Mas então conte para todos que nos Estados Unidos tem prisão perpétua e pena de morte. E esta é a razão pela qual se busca uma votação por unanimidade lá. Não adianta falar-se que somente, mas o projeto prevê a votação por unanimidade para absolvição. Mas a gente sabe, virá um contra-argumento, então, para condenação também. Não, nem para um caso, nem para o outro. Respeitemos as individualidades, o direito de cada um se expressar e decidir. Não transfiramos aos jurados aquilo que incumbe às partes, que são os debates. Agora vem o que eu reputo, absolutamente onírico, pertencendo ao terreno dos sonhos. Sua Excelência, na justificativa final, e nobre deputado, se alguém do parlamento tiver que enervar-se contra alguém que discute isso, que o faça contra a pessoa, que os nossos órgãos associativos nada tem a ver com a fala deste professor. Eu digo o seguinte, a coisa é tão grave que buscaram transplantar um modelo norte-americano que tem prisão perpétua, pena de morte, que quando tem acordo as penas ainda resultam em prisão, e não a banalidade que se transformou no Brasil. E agora diz, vamos propor um sistema híbrido, ou seja, primeiro eu pego uma norma que vigeu durante período curto de tempo, de 1898. Chamo isto de modernidade. Modernidade não é zigue-zague temporal. Modernidade é o que é contemporâneo, realmente moderno, atual, não é esta tendência. Pego uma norma dos Estados Unidos e digo agora que vou fazer um modelo híbrido. O problema é que nos Estados Unidos não tem cláusula constitucional que obrigue ao sigilo das votações. Coisa que tem no Brasil. Nós vamos nos pautar pela Constituição norte-americana, trazer a Suprema Corte de lá para decidir aqui? Não. É que o nosso direito que nós temos que trabalhar é uma vedação constitucional que não permite isso que se chamou de flexibilização. Mas, vejamos, reconhece o nobre deputado na sua justificativa que propõe a retomada de um modelo que vigia em 1898 e diz, é certo que vai se quebrar uma tradição. A gente sabe que vai ser muito difícil esta implementação. Mas aí propõe duas coisas que, devo dizer, não sei o que mais me assusta. Primeiro, vai ser preciso que nós passemos a entender como isso vai funcionar. Então, a vacatio legis, o tempo para esta parte da lei entrar em vigor, será de 5 anos. Eu nunca vi isso. No Código de Processo Penal, nas normas processuais, é tempus regit actum. Aprovado amanhã, a partir de amanhã aplica-se o código. Como é que eu posso, numa sociedade dinâmica como essa, criar uma norma dizendo que ela é atual, para que ela só entre em vigência daqui a 5 anos? Mais do que tudo, reconhecendo a dificuldade, aí vem o terreno do sonho, diz o seguinte... Nós propomos uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no tocante ao ensino médio, no qual há necessidade de se lecionar sobre a cidadania. Em tal âmbito, deverão ser ministrados conhecimentos básicos sobre o júri, inclusive com a realização de simulações. Ora, não está se conseguindo ensinar ao brasileiro as matérias primárias? Vai se ensinar coisa dos doutores?
Mas não se está fazendo o dever de casa, 2 e 2 hoje, na aula de matemática que o Brasil perde nas competições mundiais, aos que somam 22. Há quem escreva casa com Z. A escola é para alfabetizar, que se dê noções de cidadania. Mas júri é matéria de profissionais do direito. Querem brincar de júri simulado com os jovenzinhos que estão fazendo o ensino médio? Eles adorarão na sua virgindade intelectual, porque será um jogral. Mas não é assim que se dignifica a cidadania, não é assim que se combate a impunidade. Não surgirá esta consciência cidadã que se espera ressurja daqui a 5 anos para a norma passar a existir. Bem, aí se perguntaria, terminamos por aqui? Eu digo, fim do sumário de culpa. Era ali que se saberia se o caso poderia ou não ir a júri, e se ganhava tempo. Se o caso não era para ir a júri, o juiz logo impronunciava. Agora não, é feito sem um juízo adequado de delibação, de decisão. O juiz recebe, antes de receber a denúncia, dá um prazo de 45 dias para a resposta do réu. Recebeu a denúncia, manda-se a júri. Não há mais o rito, a ritualística, a depuração, o peneiramento para saber se o caso é ou não do júri. Vai se acarretar um excessivo número de casos sendo julgados que não deveriam ir a júri. Amesquinha-se a função do juiz de direito, que tem uma função relevante enquanto técnico que prepara o que deva ou não ir a júri. Faz-se de baseado o encaminhamento das causas para o júri e se agora entrega novamente a mesquinhando a figura do juiz, presidente do júri. Somente a sorte dos jurados, nomeando um presidente e outro secretário na hora da votação. Qual jurado de boa vontade vai querer ser presidente de uma votação, secretário de uma votação, com gente perigosa e que mata sendo julgado? É desconhecer a realidade do júri, desconhecer os meandros de como funciona o júri, desconhecer que, a seguir como está, estamos dando um passo atrás seríssimo, seríssimo, que significará no incremento da criminalidade brasileira. Eu devo só lembrar o seguinte, lembrando aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, Orozimbo Nonato, que começou em 41 no Supremo e saiu em 1960 e foi presidente. Um código não é uma rima de dispositivos. Não forma um amontoado de preceitos independentes. Não constitui uma congerie de mandamentos. É um sistema. Um código guarda a harmonia orgânica e seus preceitos interpretam-se uns pelos outros, de tudo resultando uma unidade vital. O cartão de visitas, que é a exposição de motivos e, no caso, o preâmbulo deste projeto, não tem nada a ver com o que foi apresentado. Ele promete ser moderno, mas não é um Frankenstein. Frankenstein é antigo. Recorta-se um trecho de uma legislação, de outra, e se propõe um modelo chamado de híbrido. Lesiona e mata a Constituição Federal no sigilo das votações. Amputa-se a soberania do júri, na medida que aquele que vai julgar sequer pode saber, com quanto chamado de soberano, o que foi produzido de prova policial diante da autoridade policial. Como ele vai julgar sem saber o que lá se produziu? Que soberania é essa? E aí se diz, com este projeto, nós estamos tirando o jurado de uma posição simplesmente protocolar para dar um certo protagonismo. Ele não, está se jogando um bombom envenenado na mão do jurado. Nenhum jurado em sã consciência quer este poder. Se ele quisesse ser juiz, ele estudaria e faria concurso. Ele já é convocado para prestar um serviço. Nesta convocação não pode correr risco com a própria vida, assumindo um papel de protagonismo numa situação dessa. O maior jurista que o Brasil já teve, chamado Rui Barbosa, dizia: sentido, senhores, no dia que o Tribunal Popular ruir, é a parede mestra da justiça que ruirá. E pela brecha errante varará um tropel desatinado e os mais altos tribunais do país vacilarão no trono da sua superioridade. Ah, mas nós estaremos dando nova vida ao júri. Não, estarão dando vida vegetativa. E vida vegetativa não é vida com dignidade. Eu saúdo os promotores deste evento, cumprimento o caríssimo deputado Capitão Augusto,
a quem peço seja portador das nossas angústias e inquietudes, que não são de um promotor, são da cidadania. Somos mantidos pelos mesmos cofres públicos que mantêm o parlamento brasileiro. Minha homenagem ao cidadão que Vossa Excelência tão bem representa. Eu gostaria até de Obrigada. fazer uma observação. Né? Por favor. Fiquei admirado com a retórica inflamada e brilhante, como sempre, do professor Edilson Contino Bonfim, mas é apenas para observar que Camilo Pilege é o seu colega procurador de justiça. Desculpa. É uma honra ter sido confundido com ele. Né? Eu sou o Camilo Leles, como um santo. Não sou um santo, mas é como um santo. E Vossa Excelência me perdoe, diz que mate o homem, mas não mate o nome. Para se ver como o inconsciente está sempre presente na memória da gente. Eu agradeço demais, acho de uma infelicidade o lapsus linguae involuntário, toda vez que alguém me chama de Edmilson ou erro Mugenô, não é que me agrida, mas é uma falta de respeito ou de homenagem àqueles que nos puseram o nome. Eu me penitencio com Vossa Excelência e se tiver justiça restaurativa nesse caso, eu me apresento desde já. Tá certo, tá certo. Então,